Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos iniciando nesse momento mais uma aula de História da Arte. O tema da aula de hoje é impressionismo. Eu já liberei para vocês alguns documentários sobre o assunto e agora nós vamos dar a pincelada final nesse conteúdo, reunindo os principais tópicos sobre o mesmo. Então vamos à aula. Nós temos que saber que o impressionismo, ele surge no Ocidente entre o século XVIII e o século XIX. Esse período da história, entre o século XVIII e XIX, talvez seja um dos períodos mais importantes da história humana, porque é um período marcado por revoluções liberais, por alterações políticas e pelo fenômeno da Revolução Industrial. Todos esses eventos eles provocaram grandes mudanças em todos os níveis, não só no nível social e político, mas também no nível das criações artísticas, das criações intelectualizadas. E essa estabilidade política, econômica e social, esses ares de mais liberdade, seria a Belle Époque, como diziam os franceses, da sociedade humana, porque havia um crescimento tecnológico que dava certeza ao homem de um futuro promissor. A medicina, a farmacologia também começaram a se especializar nesse período e davam a ideia ao homem de uma vida mais segura e mais longa, sem contar que as revoluções liberais levavam consigo a ideia de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Então, esse período que fica entre o século XVIII e XIX, é um período que vão surgir, inclusive, as democracias liberais, a consolidação da burguesia, fatos que nós já estudamos no nosso curso de História Tradicional. Bom, outras características desse período, a gente não poderia deixar de falar, é o capitalismo, a industrialização, a ascensão da ciência e das técnicas de produção. Para vocês terem uma ideia, nesse período nós vamos ter a criação do telefone, da eletricidade, do cinema, da fotografia, que são os grandes símbolos da modernidade. E a França, mais precisamente sua capital Paris, ela vai se tornar o centro cultural do mundo ocidental, porque em Paris vão surgir grandes exposições que são organizadas para apresentar todas essas inovações. Entre essas inovações, também, naturalmente, atingiram o setor artístico, e essa inovação da arte neste período determinado, entre século XVIII e XIX, nós encontramos o impressionismo. O impressionismo ele vai surgir na França, né, no século XIX, e o impressionismo, como o próprio nome diz, ele quer impressionar aquele que visualiza a obra, utilizando tons e matizes cruas e efeitos ópticos, de tal forma que cada pessoa que vê a obra consegue vê-la de uma determinada forma. Outra coisa que os impressionistas pesquisavam arduamente é a alteração das cores dos objetos na natureza conforme a incidência do sol. Vocês sabem que a luz do sol, com a variação das horas durante o dia, a luz do sol muda o seu ângulo de reflexão sobre os objetos. E conforme a luz do sol muda o seu ângulo de reflexão sobre os objetos, existem atenuações de brilho e, consequentemente, essas figuras apresentarão novos contrastes e acentuarão novos matizes de cores. É isso que os impressionistas procuravam mostrar. Então, eles criam uma visão conceitual da natureza, utilizando pinceladas livres, pinceladas soltas, dando ênfase sempre à luz e ao movimento. Então, os impressionistas eles tinham uma característica quase geral. Na maior parte das vezes, suas obras eram executadas ao ar livre, contrariando os clássicos e os neoclassicistas, que executavam suas obras, a maior parte das vezes, em estúdios, em ambientes artificiais. O nosso amigo impressionista, ele busca a natureza
e busca a variação de matizes e cores segundo a variação da incidência da luz, né? É muito interessante a técnica impressionista. Claro que tudo que é novo requer tempo para ser aceito. É óbvio que quando o impressionismo surge na Europa, uma sociedade que está mais acostumada com uma arte voltada ao classicismo e ao neoclassicismo, quando o primeiro contato do público com o impressionismo não foi muito bom, eles não tiveram uma boa aceitação. Esse primeiro contato acontece em abril de 1874 e, infelizmente, o público e a crítica não entenderam a mensagem dos impressionistas. Até porque o público e a crítica se mantinham ainda apegados aos princípios acadêmicos da pintura clássica, neoclássica, realista, romântica. O impressionismo, como vocês podem ver nessa gravura, ele é uma arte vibrante. As cores quase saltam da tela e enchem os olhos do espectador. A presença de cores, de contrastes, de natureza, de transparências luminosas, de claridade das cores conforme a incidência da luz, sugestão sempre de felicidade, de vida harmoniosa, que traduz o ambiente social desse período, que era um ambiente de muita esperança, de um futuro muito mais promissor à humanidade. Bom, isso também aparecia nas obras impressionistas. A sugestão de felicidade, de uma vida harmoniosa, sempre vão transparecer nessas imagens que são criadas pelos artistas impressionistas. Realmente são obras muito bonitas, como vocês podem visualizar, e as técnicas utilizando cores cruas, não cores combinadas em paletas, misturadas em paletas, como usavam os artistas que antecederam os impressionistas, nos permite esses efeitos óticos. A mesma pessoa vê a mesma imagem, pessoas diferentes, veem a mesma imagem de formas diferentes, porque cada ser humano, segundo as suas capacidades ópticas, vê as cores e sua incidência de uma determinada forma. Por exemplo, tem pessoas que têm a capacidade de verem mais os matizes de cores claras. Tem pessoas que têm a tendência de dar mais atenção a matizes de cores escuras, pois eles combinavam todos os matizes. Então, as imagens tinham vibrações diferentes conforme o espectador que as visualizava. Então, o impressionismo realmente revolucionou a pintura e ele é a porta de entrada das grandes tendências de vanguarda da pintura contemporânea. Bom, nós estamos vendo aqui uma obra muito bonita, Avenue de Ópera, né? Vocês podem ver que essas imagens, os impressionistas, eles não se preocupam com linhas de contorno, eles se preocupam com preenchimento de forma. Por quê? Porque na vida real ninguém tem linhas de contorno, tem preenchimento de forma. Isso dá um aspecto interessante às obras, porque ao invés de nos impressionarmos com o realismo das mesmas, nós nos impressionamos com os matizes de cores, com a ideia de neblina, com a ideia de movimento, com a ideia de distância em perspectiva nebulosa, neblinada. É muito interessante. Bom, vamos voltar aqui. As considerações gerais, práticas e teóricas que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obedecer resultados que caracterizaram as obras impressionistas. Esses autores, como eu já falei anteriormente, eles não se preocupavam com preceitos do realismo ou de academia. Os impressionistas, eles não têm nenhuma preocupação que os realistas tinham, né? E muito menos as preocupações de perfeição acadêmica do neoclassicismo e do classicismo. A busca era pelos elementos fundamentais de cada arte, né?
pesquisar a produção pictórica, não mais interessados em temas, ou seja, eles procuravam transpor para as telas as pigmentações de cores e imagens da natureza, as pigmentações de cores e imagens de fatos corriqueiros do dia a dia e do cotidiano. Então, eles não estão mais interessados em temáticas nobres, de cunho social, ou no retrato fiel da realidade, como se fosse uma foto, mas em ver o quadro como uma obra em si mesma, ou seja, a arte pela arte. As principais características da pintura impressionista. Primeiro, essa pintura tem que registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar em determinados momentos do dia, né? Eu já especifiquei para vocês que assim como existe o processo de inclinação do Sol, a luz solar incide nos objetos de maneira diversa conforme a hora do dia. E isso faz com que os objetos salientem aspectos diferentes conforme o horário que tu os observou. Então, essa era a grande preocupação dos nossos amigos impressionistas. Ou seja, retratar as tonalidades dos objetos, né? Essa tonalidade que eles adquirem ao refletir a luz solar em determinados momentos do dia, porque as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz e do sol. Ok? Bom, como eu tinha falado antes para vocês, as figuras não podem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração, é uma criação dos artistas. Na vida real não existe linhas de contorno. Existe preenchimento de forma. Então, a linha, para eles, os impressionistas, é uma abstração. Se tu quiser caracterizar a natureza com toda a sua beleza, toda a sua pungência, tu não pode botar uma linha, tu tem que botar um preenchimento de forma. Porque é exatamente o que existe na realidade, é o que existe na natureza. Outra coisa que os impressionistas divergiam, principalmente dos artistas barrocos, também dos realistas, é sobre as sombras. Nós devemos lembrar que os artistas barrocos tinham técnicas até de tenebrismo, pintar numa tela totalmente escura, né? Os realistas tinham técnicas do esfumato, que eles pegaram lá dos renascentistas e aperfeiçoaram. Os impressionistas, eles divergem destes, porque para eles a sombra não é escura, ela é luminosa e colorida, tal como é na impressão visual que nos causa. Então, para os impressionistas, as sombras são luminosas, são coloridas. E realmente existe sombra, existe penumbra. Dependendo da incidência do sol, por exemplo, sobre uma cortina, essa sombra pode ser de cor verde, amarela, azulada. Então, as sombras, elas não são necessariamente escuras, como representavam os renascentistas, os realistas e os neoclassicistas e os classicistas. As sombras podem ter cores. É isso que defendem os impressionistas. Vamos continuar. Então, nós vimos que o contraste de luz e sombra deve ser obtido de acordo com a lei das cores complementares, né? Isso segundo os impressionistas. E os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, o amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real que o claro escuro, tão valorizado pelos pintores barrocos. E aqui vem uma característica impressionante dos nossos amigos impressionistas, que eles foram, não vamos dizer os pioneiros, porque Da Vinci já usou em suas obras um pouco dos efeitos ópticos, mas eles conseguiram trazer esses efeitos ópticos principalmente para as cores, né? Então, os nossos amigos impressionistas, para eles,
as cores e tonalidades não devem ser obtidas por misturas nas paletas do pintor. Então, como faziam os pintores anteriores, eles misturavam cores e obtinham uma nova cor, para conseguir o efeito desejado na tela. Para os impressionistas, é muito antes, pelo contrário. As cores devem ser puras e desassociadas. Então não deve associar as cores. Nos quadros, as cores têm que ser puras e desassociadas. E em pequenas pinceladas, as famosas pinceladas soltas. Para que quando o observador visualizar a pintura, ele combine as cores nos seus olhos, obtendo o resultado final através de uma técnica óptica, de um efeito óptico, ou seja, a mistura de cores não se dá na paleta do pintor, que entrega uma nova cor pronta no quadro. Eles colocam cores puras, cores primitivas, lado a lado, e muito próximas, de tal forma que quando o observador visualiza a imagem, devido à nossa capacidade sensorial óptica não ser muito aguçada, a capacidade sensorial óptica do ser humano é muito fraca, vamos dizer assim, tem um nível muito baixo. Então, quando existem cores cruas muito próximas e não existe contorno de forma, os próprios olhos pregam uma peça no observador e misturam essas cores. Por isso que muitas vezes as obras impressionistas são visualizadas por pessoas diversas que têm visões ópticas diversas. Isso devido a essa técnica, que as tonalidades das cores não devem ser obtidas por misturas de tintas na paleta, né? Mas que elas devem ser, pelo contrário, puras e desassociadas. As ações que caracterizam o impressionista. O impressionista ele quer romper com o passado. Até porque esse período do século XVIII ao século XIX é um período que se caracteriza pela evolução técnica científica e uma visão do passado como algo que não foi tão bom assim. Até porque os burgueses estão tomando o poder, o capitalismo está se acentuando, e realmente o passado não foi muito bom para a classe burguesa. Eles enriqueceram no passado, mas eles não eram bem tratados no passado. Como nós estudamos em história, a classe burguesa, durante muito tempo, foi tida pela igreja tradicional como pecadora, praticando o pecado da usura, que é aquele que enriquece sem o próprio esforço físico, mas explorando a necessidade do seu semelhante. Mas agora os burgueses são a classe social em ascensão e eles não querem mais esse passado. Eles querem romper com o passado. A sociedade influenciada pela classe burguesa, alvoroçada, vamos dizer assim, feliz com os descobrimentos técnicos científicos e com a possibilidade de um futuro promissor, quer também aceitar esse rompimento com o passado. E logo, se a sociedade quer romper com seu passado e os artistas e suas obras refletem a sociedade, os pintores impressionistas também querem romper com seu passado. Outra coisa que nós já falamos, os pintores impressionistas, eles têm suas obras muito baseadas na reflexão da luz e na sua variância em determinados momentos do dia. Então eles fazem muitas pesquisas sobre óptica e sobre as ilusões que pode se obter com cores primitivas e desassociadas, né? Então essa é a grande pesquisa. O Claude Monet, ele quase ficou cego de tanto se preocupar com a observação da luz. Bom, outra coisa que se eles querem romper com o passado, é óbvio que eles são contra a cultura tradicional. Eles querem pertencer a um grupo individualizado. Falar de arte, sociedade, etc., não concordar com as mesmas coisas, porém discordar do mesmo. Ou seja, os impressionistas podem pertencer a uma mesma coisa, que é o estilo impressionista, mas não são obrigados a pertencer a uma linha estética única para serem reconhecidos. Os artistas impressionistas poderiam ter linhas estéticas próprias
estilos próprios, poderiam discordar das obras dos seus colegas sem nenhum problema. Pintar sempre por exterior, que com a evolução da indústria proporciona telas com mais formatos, tubos com mais tintas, entre outras coisas, né? Bem, os principais artistas impressionistas. Nós salientamos Claude Monet, que foi um pesquisador da luz e seus efeitos. Isso lhe custou praticamente a visão. Ele pinta vários motivos em diversas horas do dia, ou seja, várias imagens, a mesma imagem, mas em diversas horas do dia, para demonstrar como existem mutações nas cores conforme a incidência da luz e sua variância durante o dia, né? Ou seja, conforme muda a luminosidade do ambiente. Não podemos esquecer também do mais popular impressionista, que é o Auguste Renoir, é o mais popular de todos. Entre todos foi o que teve maior reconhecimento da crítica ainda em vida, porque se nós formos pegar pintores famosos, por exemplo, o Van Gogh, ele durante a vida inteira dele vendeu 3 quadros, ele morreu na mais negra miséria. No entanto, depois da sua morte, sua obra foi reconhecida e um quadro de Van Gogh hoje tem um preço astronômico. O Renoir teve sorte, esse pintor impressionista, o Renoir teve sorte, porque ele conseguiu uma coisa rara para os artistas, que é o reconhecimento da crítica ainda em vida. Os quadros do Renoir, eles eram quase ingênuos, eles eram otimistas, ele sempre procurava manifestar ingenuidade, alegria, e principalmente a intensa movimentação da vida parisiense no fim do século XIX. Ele tinha uma fixação por pintar o corpo feminino, mas não com ideias erotizantes, né? Ele pintava o corpo feminino com formas puras, isentas de erotismo e sensualidade. Preferia sempre os nus ao ar livre e as composições com personagens da vida cotidiana. Os retratos de naturezas mortas também eram da preferência de Renoir. Nós temos outro artista impressionista de igual fama, Edgar Degas. Ele teve uma formação acadêmica, ele tinha grande admiração por Ingres. Fizeram com que, desculpe gente, eu estou com uma dor de garganta terrível. Eu desenvolvi uma pequena inflamação na garganta que está me dificultando muito a fala. Eu às vezes gaguejo, né? Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Já estou em tratamento, é bem provável que em novembro já esteja livre disso. Mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com esse velho professor. Então, voltando a Edgar Degas, na sua formação foi acadêmica, ele admirava muito o Ingres. Isso fez com que ele valorizasse o desenho, não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo. O pintor, ele tinha poucas horas de paisagens e cenas ao ar livre. Ou seja, apesar de ele ser impressionista, ele era um pintor mais de estúdio. E os seus ambientes e seus quadros geralmente são interiores, em lugares fechados, e a luz geralmente é artificial que ele retrata. Mas a grande preocupação dele era colocar nos seus quadros instantes das vidas das pessoas. Conseguir captar o momento do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Isso talvez porque o nosso amigo Degas era um aficionado pelo teatro de bailados, pelo teatro musical. Aí nós estamos vendo uma obra de Degas muito bonita, que são as bailarinas. Nós temos Edouard Manet, né? Os seguidores de Manet sempre viram que a arte tradicional representava homens e objetos. Mas representava homens e objetos sobre condições muito artificiais, muitas vezes com combinações de cores de paletas que nem existiam na natureza. E perceberam que o público não estava tão acostumado com o estilo de pintura que já não notavam as diferenças entre um objeto retratado dentro do estúdio e dentro do ar livre. Olha que interessante
essa ponderação do Edouard Manet e dos seus seguidores. Ele dizia que os espectadores de arte estão tão acostumados com pinturas criadas dentro de estúdios, com cores que nem existiam, com combinações de cores e matizes que nem existiam na natureza, que eles não tinham mais a capacidade, os observadores de arte, de diferenciar um quadro que foi feito dentro de um estúdio e um quadro que foi pintado na natureza. Né? Então, devido a essa observação, o Manet ele se preocupa muito com a característica dos objetos ao ar livre e a incidência de luminosidade sobre cada um. Ou seja, Manet é o que mais se preocupa não só com a incidência da luz, mas com os matizes de cores que essa incidência provoca sobre esses objetos. Né? Então, conforme a incidência da luz, um matiz de cor diferente sobre aquele objeto. E esses matizes de cores vivos na natureza, eles adquirem formatos que se combinam nos nossos olhos, com efeitos ópticos e não com efeitos de tela criados em estúdios, em ambientes artificiais. Tá certo? Então, nós devemos entender que Manet ele expressa em suas obras pontos cruciais, pontos básicos da teoria dos impressionistas, de matiz, incidência de luz e das características dessa incidência ao ar livre. Bom, vamos continuar. Aí vocês têm uma obra muito bonita de Edouard Manet, né? Que são as corridas de Longchamp. Bom, no início do século XX, o Eliseu Visconde, que sem dúvida é o maior artista impressionista brasileiro, né? Ele traz o impressionismo para o Brasil, traz para o Brasil as técnicas impressionistas, até porque ele foi fazer um curso na França, né? E o nosso amigo Eliseu Visconde, trazendo essas técnicas e trazendo o impressionismo para o Brasil, ele vai ser a porta de entrada para os futuros estilos artísticos contemporâneos brasileiros. Então, o Eliseu Visconde é o pintor que tem destaque no Brasil dentro do impressionismo. Ele nunca se preocupou em imitar modelos clássicos ou reproduzir obras dos impressionistas mais famosos, né? Ele, como todo impressionista, ele tinha uma busca incansável para registrar os efeitos do sol sobre os objetos e sobre os seres humanos. É isso que ele procurava registrar, ou seja, os matizes, as tonalidades de cores que os objetos recebem pela incidência do sol em diferentes horas do dia. Então nós já falamos isso, que ele ganhou uma viagem para a Europa e lá ele teve contato com os impressionistas e recebeu grande influência desses e trouxe tudo isso para a pintura brasileira. Os principais pintores impressionistas brasileiros, sem dúvida nenhuma, o primeiro, Eliseu Visconde, mas nós temos obras de Almeida Júnior, Timóteo da Costa, Henrique Cavalheiro e Vicente do Rego Monteiro. Ok? Então, nós estamos vendo que o impressionismo também chegou ao Brasil. Aí nós temos algumas obras do Timóteo da Costa, que é o Passeio Público, de 1919, e do Henrique Cavalheiro, que é Rio Tarde, né? Que está na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, perdão. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Vicente de Rego Monteiro. Ele nasceu em Recife em 1899, é um artista. Ele praticamente era polivalente, ele fazia de tudo. Ele era pintor, desenhista, muralista, escultor e poeta. O pintor Vicente do Rego Monteiro, ele sempre foi marcado pela sensualidade, pela sinuosidade das formas femininas, principalmente.
ele é um pouco mais contido nas cores de contrastes. As obras dele sempre remontam um clima mais místico, mais metafísico, mas nunca deixando de lado a sensualidade e o erotismo. Agora vamos falar um pouquinho da música impressionista. Também houve o impressionismo na música. O maior representante do impressionismo na música é Claude Debussy. Debussy, se vocês ouvirem a música orquestral de Debussy, é a que mais representa o estilo impressionista na música. O estilo impressionista da música, ele faz com que o som ele plane sobre uma frase melódica. É como se fosse a tentativa do som imitar a voz humana, mas de uma maneira quase tão suave como o vento. Então, a música plana, o objetivo das orquestras é um efeito de mistura de sons que nos lembre sempre a composição e mistura de sons. Então, os nossos amigos impressionistas da música, as melodias deles são pouco angulosas, são mais sensuais e etéreas. O efeito de som é muito importante, assim como o efeito óptico era importante para os pintores, o efeito de som é muito importante para os músicos impressionistas. Gente, nós fizemos um apanhado aqui do impressionismo, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem visualizar essa videoaula quantas vezes acharem necessário. Espero que todos vocês fiquem bem e que Deus abençoe vocês e suas famílias. Um forte abraço e até breve.